Olá a todos, meu nome é Thaís Vioto. Eu estou aqui participando mais uma vez do projeto Cultura com Você, que visa levar conhecimento jurídico a toda a comunidade de diversos temas. Gostaria de parabenizar a iniciativa, nosso presidente da seccional OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto, e também nosso presidente do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. O tema que eu escolhi tem a ver com toda a minha trajetória profissional, acadêmica. Eu sou advogada, sou mestre em Direito, presido o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e também a Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Bauru. Também dou aulas, ministro inúmeras palestras e cursos, sempre voltados a essa temática do direito dos animais. E por ser uma área de que adoro, sou muito apaixonada, continuo com as pesquisas nessa temática, visando um aprofundamento cada vez maior em respeito a esse tema. Então, o assunto hoje: os Conselhos Municipais de Proteção e Defesa dos Animais e sua relevância para a participação popular na construção de uma democracia animal. Eu escolhi também por conta da inúmera expansão pelos direitos dos animais que nós vemos, tanto no Brasil quanto no mundo todo. E a participação popular, amigos, ela é imprescindível para a concretização desse novo direito. Como eu explanei na minha apresentação, eu presido o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais já há 2 mandatos. E antes disso, como membro, eu já participava do conselho, inclusive secretariando o conselho numa outra gestão de um outro presidente. Então eu me sinto bastante confortável para tratar desse tema com vocês, bastante segura para falar sobre a importância, sobre a constituição do conselho, todos os objetivos e competências e também todos os assuntos que permeiam essa temática, tá ok? Os objetivos da República Federativa do Brasil estão esculpidos no artigo 3º da Constituição Federal de 88. São eles, a busca por uma sociedade livre, justa, solidária, sem qualquer discriminação de raça, cor, que garanta o desenvolvimento nacional, que erradique a pobreza, erradique a marginalização, reduza as desigualdades sociais e regionais, isso tudo visando a promoção do bem-estar de todos. Esse todos, pessoal, também inclui os animais, Portanto, uma sociedade justa, livre, solidária, sem qualquer discriminação, é o assunto dentro desses objetivos que nós vamos focar mais, tá? A justiça social, então, no caso aí do artigo 3º da Constituição Federal, ela abrange também os animais, não só os humanos, Então, pensando numa sociedade inclusiva, nós queremos, então, o bem-estar da população humana e também da população animal, E isso se dá como? Através da participação popular, através de representantes legítimos dos animais que participem da construção de leis, que participem de políticas públicas voltadas à proteção dos direitos dos animais, como veremos mais à frente. São diversos os instrumentos para participação popular, para uma democracia participativa, então audiências públicas, quando a população vai lá na Câmara, colocar sua opinião, contribuir, fóruns também temáticos, abertura de debates junto ao poder público, quando o prefeito chama para uma reunião,
Os conselhos municipais também, os conselhos de gestão e o orçamento participativo. Tudo isso vai agregar muito e vai sedimentar a participação popular, né, da democracia participativa. O regramento, onde está a possibilidade, a determinação da participação popular na República Federativa do Brasil, é o artigo 1º da Constituição Federal, que traz lá que a democracia participativa, todo o poder emana do povo. Esse princípio deve ser assim considerado muito, né, tanto pelos representantes eleitos, quanto para nós, cidadãos, quanto pelo executivo, judiciário, porque de fato é o princípio mais importante que nós temos, né? O poder emana aí do povo. Fora a determinação do artigo 1º, nós temos também o artigo 14 da Constituição Federal, que trata dos direitos políticos, né? E que são assim conceituados como um conjunto de regras que trazem os regramentos da atuação para a soberania popular. A Constituição Federal nos informa ainda sobre a importância do envolvimento da sociedade civil nas políticas públicas diversas. Então, assim dispõe o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição e também o artigo 29, inciso 13, que trata lá da cooperação das associações representando, então, a sociedade na participação aí da política urbana, das questões de planejamento municipal e ainda a lei do Estatuto das Cidades, né? A lei 10.257 de 2001. O princípio da democracia participativa, portanto, ele é amparado pela Constituição de 88. E a Constituição de 88 ela não traz um rol taxativo, somente audiência pública, somente ação popular, somente conselho municipal é democracia participativa? Não, é um rol exemplificativo, né? Ou seja, existem outras formas de participação popular. O importante é participar, o importante é contribuir, então deve ser considerada outras formas de participação popular. Assim, dessa forma, a sociedade tem o direito garantido pela Constituição Federal de 88 de participar efetivamente da constituição das políticas públicas, acompanhar essas políticas públicas, a execução delas, gerindo seus próprios interesses de acordo com as suas necessidades, né? As constituições estaduais e as leis municipais também trazem a importância da participação popular, né, para a efetivação da democracia participativa. E os conselhos municipais, como eu disse, são de fato uma forma que contemplam a participação direta do cidadão, né? Então, o cidadão se insere nos processos de formação, decisão, fiscalização e implementação das políticas públicas sem a necessidade de ter um representante eleito, né? Um parlamentar que fale por você, um congressista, né? Mas sim você mesmo, né? Para se alcançar maior efetividade da democracia participativa, deve haver também a consciência dos gestores públicos que precisam viabilizar a integração do Estado, né, do poder público, com a coletividade. Então, abrindo espaço para que as pessoas possam participar e criar uma consciência política geral, né? Então, a gente tem que ter a consciência que é muito importante nós participarmos ativamente da elaboração, enfim, de políticas públicas para N temas, né? Como então a criação dos conselhos municipais ela é uma dos instrumentos de participação popular, eles são órgãos públicos, assim caracterizados. E os seus membros, ou seja, os conselheiros, eles são agentes públicos honoríficos. O que significa isso? Que enquanto eles estiverem exercendo ali a função de conselheiro, durante um trabalho do conselho, eles são considerados agentes públicos, né?
O conselho, ele é destituído de personalidade jurídica, porque ele é linkado, vinculado ao próprio município, então aí a personalidade jurídica é do município, e ele promove a integração da população com o governo local, e daí suas secretarias todas, tendo como função geral trazer para o governo local, né, da região, regional ali, daquela cidade, quais são os seus problemas e colaborar também para a superação desses problemas através de políticas públicas efetivas, tá? Os conselhos, eles são criados por lei municipal, né? São diversos os conselhos temáticos que existem, então, conselho do idoso, criança e do adolescente, conselho da pessoa com deficiência e também conselho de proteção e defesa dos animais, que vão focar no direito dos animais. Hoje nós sabemos que os animais têm direitos, se nós formos analisar essa questão através da concepção biocêntrica da Lei Maior, ou seja, da Constituição Federal, que de 88, tá, pessoal? Porque foi a primeira Constituição que levou em consideração os interesses dos animais. Nunca antes, ou seja, em nenhuma outra Constituição, se nós formos fazer uma digressão no tempo, um estudo de todas as Constituições, como eu tive a oportunidade de fazer, houve uma preocupação do legislador constituinte em relação aos animais. Nunca houve a menção dos animais em outra Constituição. Então, o leque de constitucionalização de direitos é muito maior na Constituição de 88. Então, na busca da concretização daqueles objetivos da República que nós vimos, né? Então, visando uma sociedade justa, livre, solidária, sem discriminação, incluímos também os animais, né? A inclusão dos animais, a preocupação do legislador constituinte, está no artigo 225 da Constituição Federal em específico. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pelo princípio da não discriminação, incluindo, então, os animais, certo? Então, eles são sujeitos de direito, né? Elevou-se o status dos animais. E na busca, então, da concretização desses direitos, nós temos os seus representantes legítimos, que são as entidades de proteção e defesa dos animais. No caso da concepção biocêntrica da Constituição de 88, nós, não só os humanos são destinatários, então, das normas legais. Os animais passaram a ter, então, direitos considerados, né? Eles são considerados moralmente, inclusive o legislador levou em conta a sua capacidade senciente, né, ao vetar qualquer situação que os vitimize, né, que provoque crueldade. Os animais são sencientes e essa capacidade que eles têm de sentir dor, de sofrer, de preferir o prazer à dor, é o que levou em conta o legislador para vedar a crueldade aos animais, né? Fora essa questão do veto à crueldade animal, o legislador também previu no 225 que o poder público tem a obrigação de promover políticas públicas para os animais. Mas só o poder público? Não, a sociedade também. Isso está escrito lá no artigo 225 de forma muito clara, né? O poder público e a sociedade. E como a sociedade vai fazer isso? Através da participação popular, da participação de um conselho municipal, por exemplo, né? A nomeação, então, de representantes da sociedade civil organizada para compor os conselhos é imprescindível para que a sociedade possa cumprir o seu papel na elaboração e efetivação de políticas públicas para os animais naquela localidade, naquele município. Tá, pessoal? São 3 as características essenciais do conselho, dos conselhos, melhor dizendo. Então, tem que ter uma composição plural e paritária, ou seja, não só as sociedades civis, as entidades de proteção animal, mas sim, por exemplo,
Se tem 4 entidades de proteção animal, tem que ter 4 órgãos públicos também representando ali o executivo local. Então é muito interessante essa integração. Nós tivemos aqui no município de Bauru uma demonstração importante disso. O Conselho fez uma campanha de conscientização para a guarda responsável e dignidade animal no passado, junto com a Secretaria de Educação. Foi muito legal, nós fomos até as escolas e fizemos palestras e atividades com os alunos, com os professores e com os pais. Então foi muito interessante. Da mesma forma também o Castramóvel em Bauru, nós fizemos integração com a Secretaria de Saúde, que faz as cirurgias, com o Conselho, que fez as palestras de pré-operatório e guarda responsável, pré e pós, melhor dizendo, e a Secretaria de Educação também participou. Então foi muito interessante, né? A outra questão relevante é que as entidades de proteção animal é que têm o conhecimento técnico, científico e, além disso, um conhecimento pragmático em relação aos animais. Ao passo que são essas entidades que resgatam, reabilitam, cuidam e mantêm, né, às vezes em abrigos até que os animais possam ser soltos, por exemplo, como no caso dos silvestres, ou encaminhados para lares, como no caso dos animais domésticos, né? Existem também entidades que promovem pesquisas, estudos, então esse conhecimento delas em relação aos animais é muito interessante, o conselho que tenha diversas entidades, tá, pessoal? Sendo crucial dessa forma que os animais tenham seus representantes legítimos para atingir os objetivos do Conselho e também os próprios objetivos da República Federativa, né? Como eu disse lá no início da palestra. Quem mais, senão as próprias entidades de proteção e defesa dos animais, poderiam saber quais são as reais necessidades que os animais têm, né? Se são elas aí que dia a dia convivem com a situação, né? Eu represento uma entidade de proteção animal no conselho e eu vejo, né, que o poder público muitas vezes fica perdido, não sabe o que fazer, quais as políticas públicas necessárias, então é muito importante a participação, tá, pessoal? Quando for fazer a criação dessa lei que institui o Conselho, também haverá necessidade de já na lei colocar, elencar quais são as competências do Conselho. São inúmeras, é bastante amplo. Então, por exemplo, atuar nas políticas públicas. Eu abri aqui a lei do Conselho de Defesa Animal de Bauru, mas assim, elaboração de políticas públicas, tanto para silvestres quanto para domésticos, a normatização toda em relação ao trabalho das entidades de proteção animal também, como elas devem fazer as suas campanhas de adoção, né? Se deve haver uma necessidade de levar esses animais castrados, vacinados, vermifugados, tudo aqui é o conselho que dispõe acerca desse assunto, tá? Elaborar também, uma das competências aqui, na execução de programas de educação ambiental, solicitar e acompanhar as ações da administração municipal local, empreender esforços para que projetos de lei em defesa dos animais sejam aprovados na Câmara, da mesma forma empreender esforços para que projetos que não sejam bons para os animais não passem na Câmara, colaborar também e participar dos planos para controle de zoonose e controle da população animal também na cidade. E, assim, também poder realizar campanhas de vacinação, campanhas de castração, de identificação animal. Nós temos um Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que também é uma questão importante, né? Uma autonomia aí de verba para o Conselho também é muito importante para poder fazer essas campanhas que existem aí dispostas como competência do Conselho. Então é muito, muito interessante, né? O Conselho também é importante, pessoal, que se estabeleça uma relação, assim, uma boa relação, né,
com os gestores municipais. Olha, minha cachorra latindo na palestra, né? E uma boa relação, então, com esses gestores municipais para juntos buscarem soluções concretas, né? Se não houver essa relação com os gestores, fica muito difícil do conselho conseguir que as suas deliberações, como nós vamos ver à frente, sejam aplicadas sem que seja goela abaixo. É ruim algo dessa forma. Então, o convencimento do gestor público da importância das políticas públicas elaboradas pelo conselho é imprescindível para não haver um desgaste, né? Então, por exemplo, o caráter do conselho ser deliberativo, ele vincula, sim, as decisões da administração pública. Mas é muito importante que se tenha um bom relacionamento. Com um bom relacionamento, é muito mais fácil colocar em prática aquilo que o conselho deliberou e decidiu, né? Fora isso, é importante que o conselho tenha o regimento interno, onde vai trazer lá as definições sobre as regras de funcionamento do conselho, como vão acontecer as reuniões ou assembleias, né, conforme tiver lá disposto na lei, como que vai ser a periodicidade dos encontros dos conselheiros, né, para fazer a reunião, qual vai ser a forma de registro da ata, quem vai ficar guardando toda a documentação do conselho, como que vai ser feito como que será tratado, né, os assuntos da pauta na reunião. É importante também colocar no regimento interno como vai ser, aliás, quais serão as competências do presidente, do vice-presidente, do secretário, né? Como que vai ser o trabalho no plenário, ou seja, de todos os conselheiros, até que seja discutido e deliberado algum assunto. Também estabelecer as regras para a votação e desempate das deliberações, enfim. Tem que constar lá no regimento tudo que diz respeito ao funcionamento do Conselho de Proteção Animal, tá? Mais um fator importante que é intrínseco aos conselhos municipais de uma forma geral e em específico de proteção e defesa dos animais é a possibilidade da participação do cidadão que tem afinidade com a causa, mas que não participe de nenhuma entidade de proteção animal. Às vezes é um protetor independente, um exemplo, né? Então, é muito importante também. A única diferença é que a participação popular, ela é aberta, porém apenas os conselheiros que podem votar. Porém, qualquer cidadão que quiser participar das reuniões que seja afeito à causa, que poderá propor ideias, poderá opinar a respeito. Com certeza, o presidente vai lhe dar a palavra, lógico, franqueando um determinado tempo, né, como faz também com os conselheiros, mas é um instrumento muito importante de participação popular, visando então essa democracia animal, porque sem os representantes legítimos, os animais não têm voz, né? Esse é até um jargão utilizado pela causa. De fato, os animais não têm voz se não for a nossa. Então, que eles tenham por meio de seus representantes legítimos pelas entidades de proteção animal. Na prática, pessoal, em suma, né, vocês viram que são inúmeras as atribuições do Conselho, mas os Conselhos Municipais de Proteção e Defesa dos Animais, eles existem para cumprir os objetivos da República, os seus objetivos e competências, visando construir uma democracia que inclui os animais, sem discriminação, que os considera moralmente, que se preocupa com eles também, considera suas necessidades elementares e que os conselheiros trabalhem e lutem por eles, né? Além disso, o Conselho de Proteção Animal inevitavelmente tem um caráter de ativismo, né? Porque, em última análise, o que nós queremos é que eles tenham voz de uma vez por todas, que eles tenham o respeito que eles merecem por parte do poder público e da sociedade como um todo. Então, foi aqui o tema que eu trouxe, tá? Eu encerro por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, ficou alguma colocação, alguma sugestão também para fazer, eu peço que encaminhem por e-mail, tá bom? O e-mail é
Thaís com H e S, Vioto com 2 T's, @gmail.com. Muito obrigada.